era regida pelo relógio, pelo tempo. Na eternidade, para a eternidade futura, o Senhor preparou e já tem tudo acertado. Mas Ele resolveu dar um freio na sua eternidade para nos dar uma porção regida pelo tempo. Não para nós, mas para o inimigo. Você imagine o coração de Deus quando Ele olha para o inimigo e fala para ele, ó, tic-tac, 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 o seu tempo está acabando. O seu tempo está se esgotando. O tempo, ele existe para deixar o inimigo de Deus agoniadinho, agoniadinho. Porque ele é o único que tem um tempo definido. Para nós está reservada a eternidade. O Senhor, que fundou os céus, estendeu os céus, fundou a terra, Ele colocou a eternidade no coração do homem. Então, irmãos, para nós, o que Deus tem preparado é a eternidade. O tempo não é preocupação nossa. O problema é que nós não aproveitamos o tempo para acelerar a eternidade. Às vezes a gente acaba perdendo o tempo e atrasando o dia da vinda do Senhor. E é nesse cenário apocalíptico que a gente vai entrar, então, nos 3 últimos itens. Mas eu não vou usar o testemunho que está lá em Apocalipse, não. Vou voltar para o princípio da igreja. Atos, capítulo 1, versículo 8. Vou usar a versão NVT, para que os irmãos possam quebrar um pouco as suas construções mentais, que já sabem, já leram esse versículo várias vezes, já conhecem o que ele fala. Então nós vamos usar uma versão diferenciada para poder quebrar as estruturas cristalizadas da nossa mente, para nós percebermos detalhes que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém? Vamos ler todos juntos? Atos capítulo 1, versículo 8. Vocês. Antes do mais, agora nós vamos colocar, ó, vira para quem está do seu lado, ó, você. Vamos ler agora nessa versão. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra, até no Parque Denner, no bairro do Guará. Vocês receberão poder. Para se falar do testemunho de Jesus, o passo inicial é esse. Nós precisamos saber que nós já recebemos poder. Aqui em Atos 2, fala, depois que os discípulos já tinham passado por João 20, recebido o soprar do Espírito. Então, os discípulos já tinham recebido o Espírito internamente, mas eles precisavam de um sinal claro de que a era ia mudar agora. E esse sinal se deu aqui em Atos, já mais à frente no capítulo 2, quando eles estavam reunidos e o Senhor veio e trouxe sinais e prodígios, e eles não passaram nem pela CCAA, nem pelo Wizard, nem fizeram nenhum tipo de intercâmbio, eles não fizeram nada, mas do nada eles se tornaram hábeis em falar das riquezas de Deus no idioma de quem quisesse ouvir. Quem estivesse ali com o idioma independente de quem fosse, havia uma palavra que era inteligível
para que ele soubesse o que Deus estava fazendo. Todos ouviram no seu próprio idioma. E isso aqui, irmãos, é o resultado de Atos 1:8, uma promessa: vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e aí vocês serão testemunhas. A missão da igreja é pregar a palavra de Deus e dar testemunho a respeito de Jesus. O que é necessário para eu ser testemunha? Bom, primeiro, eu preciso ver. Quando eu presencio algo, eu posso testemunhar do que eu vi. Quando eu ouço algo, eu posso testemunhar daquilo que eu ouvi. Se alguém, de repente, por exemplo, eu fiquei sabendo numa viagem recente que eu fiz, que tem agora o ministério do print. Qualquer coisa dá um print e manda pela ladeira abaixo e o negócio voa. Eu só não me espanto mais, porque mesmo sem WhatsApp, 2 mulheres viram o Senhor ressuscitado, começaram uma falando para outra, uma falando para outra, já estamos em 2024 e essas palavras ainda são ouvidas até hoje. Então, não duvide da capacidade de transmissão de informações do ser humano. E das seres humanas também, que são mais especialistas nisso. Porque os homens olharam lá a caverna, voltaram para casa e se esconderam na caverninha. Porque eles são homens das cavernas mesmo. Mas as irmãs tiveram o encargo de espalhar para todo mundo e dizer: ele ressuscitou, o túmulo está vazio. E até hoje essa história reverbera nos 4 cantos da terra. A terra é redonda, ela não tem canto, mas onde tiver canto, lá está reverberando essa palavra: Cristo ressuscitou. E a função da igreja é dar testemunho desse Cristo, do que nós vimos e do que nós ouvimos. Olha só, Atos capítulo 4, versículo 20, ele diz: quando inquiridos ali pelos sacerdotes, os sacerdotes gentilmente falaram para eles: eles são os mesmos que viram o túmulo vazio, viram ali a pedra movida, voltaram para casa e se calaram. Mas depois que eles receberam o Espírito, revestindo-o como poder, esses agora não se calam mais. Estes agora não estão mais com aquela postura que eles tiveram há uns dias atrás. Há uns dias atrás eles viram algo impactante e se calaram. Mas agora, inquiridos pelas autoridades religiosas da cidade religiosa do povo de Israel, e ao ouvirem que eles nunca mais deveriam falar nem ensinar em nome de Jesus, versículo 19 diz assim: Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Repete essa frase comigo: não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Atos 22. Olha só o que diz aqui, Atos 22, versículo 15. Aqui, lá era Pedro e João, aqui agora é Paulo. Também perante um tribunal, ele vai falando assim: o Deus de nossos antepassados, esse aqui é o 14. O Deus, então ele disse: o Deus de nossos antepassados escolheu você para conhecer a vontade dele e para ver o justo e ouvi-lo falar. Você será testemunha dele, dizendo a todos o que viu e ouviu. Paulo também teve um encontro com Cristo. E ao ter o encontro com Cristo,
ele logo foi advertido: você está sendo chamado para ser testemunha. Você então viu Jesus, ouviu Jesus, você precisa agora falar do Jesus que você viu e você ouviu. O testemunho que nós damos, ele é fortalecido pela obra do Espírito Santo em nossas vidas. Na minha infância e adolescência, tinha um corinho que eu gostava muito. Ele diz o seguinte: se eu fosse falar para você o que de alguém ouvi, eu poderia um detalhe esquecer. Pois quando se conta do que não se vê, muita gente talvez não vai crer. Mas o que eu vi com os olhos da fé, mas o que senti com os olhos da fé e até com os olhos da minha alma, eu vi. Veja bem e escute, e você verá afinal. Encontrei salvação e a paz sem igual, porque eu sei que o meu Deus é real. Por que o testemunho precisa do poder do Espírito para se fortalecer? Porque o maior testemunho que nós podemos dar não é o que a nossa palavra consegue construir. Não é a nossa construção mental, o que nós conseguimos estudar e conseguimos buscar um argumento para convencer pessoas. O maior testemunho que você pode dar é mostrar o que o Espírito já fez na sua vida. É a obra do poder de Deus transformando a sua vida. Esse é um testemunho que ninguém consegue calar. Às vezes, a gente não tem palavras para falar. Às vezes, nos faltam até argumentos, nos faltam eloquência, ansiedade, nervosismo. A gente fica pensando que, puxa, eu não sei falar. Eu queria ser assim, intrépido, eu queria ser saltitante igual Vinícius. Eu queria ter uma palavra que pudesse impactar as pessoas. Mas nada é mais impactante do que você apresentar o que Deus fez em você. A obra transformadora do poder de Deus na sua vida é a pregação mais alta que você consegue fazer. Por isso que em Coríntios fala que até mesmo sem palavras nós conseguimos pregar. Por que eu consigo pregar sem palavras? Por que eu consigo transmitir Deus mesmo calado? Mesmo sem verbalizar a minha condição de filho de Deus? As pessoas olham e falam: tem alguma coisa em você que é diferente. Tem alguma coisa em você que me intriga. Porque transmite paz, transmite uma vibração boa. Eu não sei o que é, porque você não me falou. Mas eu estou vendo que tem algo diferente em você. Irmãos, mesmo em silêncio, nós podemos dar testemunho do Senhor. Mas não se engane, o Senhor não te chamou para uma mera representação pessoal. O Senhor precisa que você abra a boca, porque você precisa declarar a razão da obra que transformou você. E você precisa falar: meu Deus vive, eu encontrei com Ele, Ele ressuscitou. 2 Pedro capítulo 3, olha só o que fala para nós. Segunda não, é primeiro. 1 Pedro capítulo 3, versículos 13 até o 16. Quem é que desejará lhes fazer mal, se vocês se dedicarem a fazer o bem? Mas ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Fala para quem está do seu lado: você será abençoado.
Portanto, não se preocupem e não tenham medo de ameaças. Em vez disso, consagrem a Cristo como Senhor da sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito da sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Façam-no, porém, de modo amável, respeitoso, mantenham sempre a consciência limpa. Então, se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhadas ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. O que vai envergonhar as pessoas? Ver como nós vivemos. Mas, se nos perguntarem, nós precisamos saber a razão da nossa esperança. Precisamos declarar e saber declarar em que nós cremos. Por isso que, aos domingos, nós temos trabalhado na nossa confissão de fé. Não é só nos princípios da fé, mas na confissão da fé. Eu preciso saber apresentar aos outros quem é Deus. Por que eu creio na palavra? Por que o homem é tão ruim na sua natureza? O que aconteceu para que o que o homem precisa fazer para ir à presença de Deus? Você precisa saber dizer. Ele não vai conseguir fazer nada, porque o homem por si só nunca conseguirá atender aos justos requisitos de Deus. Mas Cristo, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida. Quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos amou, nos resgatou, nos salvou e mudou a nossa condição. E amanhã nós vamos ver ainda mais um detalhe, vamos ver sobre a vitória de Cristo. A gente precisa entrar nessa palavra e saber dizer e dar testemunho, não do que a palavra falou no livro, ou naquele versículo, ou naquela porção. Não, eu preciso saber com a minha vida, para que as pessoas vejam como eu vivo corretamente em Cristo. E essa será a minha pregação do Evangelho. Nosso testemunho deve ser fortalecido pela obra do Espírito Santo em nossas vidas. Nossas palavras são limitadas e a nossa capacidade é restrita. O que faz diferença é o que as pessoas veem em nós e o quanto elas reconhecem que nós fomos transformados. Isso vai inspirá-los a se deparar com evidências da ação de um Deus vivo e ressurreto. As pessoas, quando olham para a nossa vida, precisam achar evidências. Não se engane, nós estamos em um constante CSI. Todo mundo está olhando, esquadrinhando a nossa história, os nossos posicionamentos, a nossa postura, nosso falar, a nossa reação às coisas, estão acumulando evidências de quem nós somos e no que cremos e o que nós praticamos. Espero que nós tenhamos produzido bastante evidência de que o Senhor vive, Ele ressuscitou e Ele trabalha em mim hoje. Aí nós vemos aqui, puxa, esses princípios são interessantes. Então, o primeiro aspecto é o Espírito Santo precisa trabalhar em mim e me empoderar para que eu possa ser testemunha. Efésios capítulo 3, versículo 20, diz: toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar,
Toda glória seja a Deus. Quando olharem para você, as pessoas não podem ficar perguntando, vem cá, quem é o seu coach? Quem é que te treinou? Quem é que ferramentas você usa para ser assim? E aí você fala, toda glória seja a Deus. Porque Ele pode fazer mais. Infinitamente mais do que eu poderia pedir ou simplesmente imaginar. Declara comigo, glória a Deus. Glória a Deus. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado e fala, glória a Deus. Ainda não está pronto, mas quando ficar vai ser maravilhoso. Glória a Deus. O Senhor pode fazer infinitamente mais do que tudo que nós podemos pedir ou pensar. Ele quer nos credenciar com evidências da intervenção de Deus em nossa vida. Porque quando nós pregamos o Evangelho, o que nós vamos dar para as pessoas como comprovação, como evidência de que aquilo que eu estou falando é verdadeiro, sou eu mesmo. É a minha própria história. É o que Deus fez em mim. Esse é a credencial, essa é a credencial que Deus está me dando já, para que a minha pregação seja eficiente. Às vezes você fica perguntando, não, como é que a gente deve pregar o Evangelho? O que eu preciso para pregar o Evangelho de maneira mais poderosa, mais impactante? É simples, deixe o Espírito operar na sua vida. E a sua vida transformada é o poder de Deus atuando já, agora, para que a sua palavra tenha lastro, tenha poder e tenha impacto naqueles que a ouvirem. Louvado seja o Senhor. Deus quer nos credenciar com evidências da intervenção de Deus em nossa vida, como experiências de cura, livramento, provisão, oração respondida, milagres acontecidos. Tudo isso, quando acontece em nossa história, são elementos que a gente vai acumulando para apresentar. O Senhor já fez algum milagre na sua vida? O Senhor já fez alguma ação de livramento para você? E depois que você olhou para trás e você fala, que enrascada que eu me livrei. Ser tonto, você não se livrou de nada, foi o Senhor que livrou você. Você nem sabia que estavam armando emboscada para você. E quando você menos espera, você tinha sido liberto sem saber do perigo que você corria. Oh, Senhor Jesus. Por isso é algo que nós devemos encorajar. Os filhos precisam ser encorajados a terem sua experiência com Deus. Porque só viver na sombra da experiência dos pais não é suficiente. Eu não consigo ter força e poder se eu, para justificar a ação de Deus na minha vida, se eu apresentar apenas as experiências da minha mãe, elas não serão suficientes. Por um simples motivo. Provavelmente os meus interlocutores não conhecem a minha mãe e não convivem com ela. Então, eles não vão, talvez, ser impactados pela experiência dela. Eu preciso ter a minha experiência. Os filhos precisam ser encorajados desde cedo a buscar a ter sua experiência com Deus. E eu vou ampliar um pouquinho, falando para os casais. Maridos, esposas, vocês também precisam ter experiências com Deus. Não adianta ou não é suficiente que apenas vocês tenham as experiências de seu cônjuge como seu lastro. Você precisa ter experiência de oração, ter orações respondidas.
ter desafios e lutas e batalhas enfrentadas diante do Senhor no secreto, em que você e Deus sabem apenas, vocês dois sabem o que você estava guerreando. E quando você recebeu resposta, você aí pode apresentar: já tenho evidências de que o Senhor operou em mim. Então, nós vamos começando a acumular experiências. Às vezes a gente vê, mas realmente será que é preciso fazer isso? Não é só seguir o Senhor e andar com Ele? Andar com o Senhor já é suficiente, não é não? Bom, vamos ver os exemplos que nós temos na palavra. Vamos começar lá com Marcos, capítulo 5. Nós temos ali um rapaz gadareno que bateu recorde em população de demônios por metro quadrado em uma única pessoa. Os demônios que saíram dele conseguiram matar uma manada de porcos e jogar todos no mar, porque só um não cabia, tinha que usar. Ele estava numa situação terrível e ninguém conseguia resistir à ação do inimigo na vida dele. Ninguém conseguia prender, ninguém conseguia segurar. Ele batia em todos, ele espancava todos. Então, na cidade, em todo lugar, todo mundo já sabia: o encapetado está ali. E ninguém consegue vencê-lo. Até o dia em que ele se encontrou com Jesus. No dia que ele se encontrou com Jesus, não precisou fazer um grande um grande espetáculo. Só precisou o Senhor falar uma palavra: sai agora. E eles, sim, Senhor, e foram embora. Uma palavra apenas. E aquele jovem, depois de ter sido liberto daquilo, ele ficou extremamente apaixonado, impactado, encorajado a falar assim: eu quero estar do lado deste homem toda a minha vida. A vida que eu ainda tenho, eu quero acompanhar esse homem, porque o que ele fez por mim é maravilhoso. Isso está lá em Marcos, capítulo 5, vamos ver a partir do versículo 18. E ele pediu, quando Jesus estava entrando no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Implorou para ir com ele. Se tivesse um hino para cantar, ele ia estar cantando: eu só quero estar com meu Jesus, desfrutando paz e vida. Ele estaria lá naquela vibração tão da paz. Jesus, porém, não permitiu. Olha só, Jesus não permitiu. Falar: Jesus, você não permitiu. Um coração grato, um coração tão ali entregue, tão impactado pela sua palavra. Você não permitiu que ele andasse contigo. Prefere andar com Judas do que com esse que foi liberto? O Senhor não permitiu e disse: volte para a sua casa e para a sua família e conte-lhes tudo que o Senhor fez por você e como Ele foi misericordioso. Percebe aqui? O Senhor não queria um bajulador ou uma pessoa que ficaria ali se deliciando da presença dele. O Senhor precisava de testemunhas. E falou para ele: olha, sabe a sua casa onde ninguém mais te aguenta? Sabe a sua casa onde os vizinhos têm medo de você? Sabe a sua cidade ali onde todo mundo já conhece a tua fama? É para lá que você tem que ir. Volta para lá. E fala o que o Senhor fez por você.
e como o Senhor lhe foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades. Eita, casa grande a dele. 10 cidades, ele começou a dar testemunho o quanto Jesus havia feito por ele. E todos se admiraram do que ele dizia, porque viram quem ele tinha se tornado. Ele não fez um curso, ele não teve aqui uma oportunidade de estudar e entrar na palavra para poder pregar o evangelho. Ele só precisou dizer: foi isso que Deus fez. Quanta misericórdia Ele usou para comigo. Eu sou uma evidência da ação salvadora do Filho do Homem. E aí as pessoas se maravilharam. Eu conhecia como Ele era. E eu estou impactado de como Ele está agora. Eu creio no que Ele está falando, porque eu estou vendo a evidência da transformação. João capítulo 4. Outro exemplo de testemunha. A mulher samaritana, que tinha uma oração já: Senhor, eu quero ser invisível. Eu não quero que ninguém me veja, porque eu tenho vergonha de quem eu sou, eu tenho vergonha do que eu fiz. A minha reputação não é boa, o meu status na cidade já é desgastado. Senhor, eu não quero encontrar com ninguém, eu não quero ver ninguém. Eu vou sair para pegar água meio-dia, quando eu tenho certeza que todo mundo ou está almoçando ou está descansando, porque o sol está muito forte. Naquele horário eu quero ir, porque eu tenho certeza que o poço de Jacó vai estar vazio. Um dia ela chegou naquele poço e tinha um rapaz lá sentado do lado do poço, esperando alguém. Ela não sabia, ele estava esperando por ela ali. E aqui no capítulo 4, versículo 26, diz assim: a partir do 25, a mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. E quando ele vier, ele nos explicará tudo. Aí Jesus lhe disse: achou? Sou eu. Sou eu que estou falando com você. Você acha que eu venho para falar nos palácios, nos grandes palcos? Mas eu vim para um poço, meio-dia, quando você esperava estar sozinho. Eu vi, porque eu me importo com você. E eu estou falando com você. Ela que tinha saído carregando o seu cântaro e uma corda para poder pegar água, esqueceu o cântaro, esqueceu a corda. A mulher deixou a vasilha de água junto ao poço. E ela, que queria ser invisível, correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. E lá no versículo 39 completa: muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ele ficasse no povoado. E Jesus permaneceu ali 2 dias. E muitos outros ouviram sua palavra e creram. Então disseram à mulher: agora cremos. Não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos vimos e ouvimos. E agora sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo. Alguns, mesmo ela falando, não acreditaram muito no que ela estava dizendo. Não confiaram. Ela chegou lá 12:30, mais ou menos, ali, falando: eu achei o Messias. Ele contou, ele me apresentou tudo o que eu fiz na minha vida. Venha e veja. O evangelho dela foi só esse: venha e veja.
E muitos foram. E alguns não acreditaram, mas foram do mesmo jeito. E quando tiveram seu encontro com Cristo, eles passaram a crer. Alguns já creram porque viram na vida dela transformação. Outros ainda duvidaram, falando assim, acho que ela está me enrolando. Não pode ser assim, eu conheço ela, eu conheço aquela ali. Ela está aprontando alguma. Mas eu vou lá só para ver o que ela está aprontando. E quando chegar lá, Jesus estava lá. E aí eles tiveram sua oportunidade de se encontrar com Jesus e a vida deles também foi impactada. 1 Coríntios 14, 25. Oh, Senhor Jesus. 1 Coríntios 14, 25 fala que, vou ler um pouquinho antes. Aqui fala sobre o uso dos dons na reunião. Aí no versículo 23 fala assim, ainda assim, se descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião da sua igreja e ouvirem todos falarem em línguas, pensarão que vocês são loucos. Mas se todos vocês estiverem profetizando e descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião, serão convencidos do pecado e julgados por aquilo que vocês disserem. Ao ouvirem os pensamentos secretos deles, serão revelados e eles cairão de joelhos e adorarão a Deus, declarando, de fato, Deus está aqui no meio de vocês. Quando nós encorajamos os irmãos a compartilhar na reunião, é para isso. É para que alguém caia de joelhos. Porque às vezes você acha que o que você vai compartilhar é tão pequeno, tão insignificante. Mas é o que alguém está precisando como resposta dos seus questionamentos com Deus. E ele não falou para ninguém. E você não conhece a vida dele. Você não sabe o que ele tem passado. Mas Deus deu a resposta para você. E aí, você, quando compartilha, e a pessoa fala assim, quem contou para ele da minha vida? Quem que está fofocando da minha vida aqui? E quando vai ver, uau, ninguém aqui me conhece, mas tudo o que foi falado foi para mim, diretamente para mim, só tem uma explicação. Deus está no meio de vocês. Oh, Senhor Jesus. Por isso é importante, irmãos, que nós sejamos testemunhas vivas da obra e do poder do Espírito em nossas vidas. Agora, não apenas você deve receber a obra do Senhor em você. Vamos voltar lá para Marcos, capítulo 16. Vamos ver ali a grande comissão que o Senhor fez para os seus discípulos. A partir do versículo 15. E Jesus lhes disse, vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem se recusar a crer será condenado. E os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Não é aqueles que pregarem. Acompanham os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, não lhes fará mal. Colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Essas manifestações do Espírito aqui, elas são um direito de quem crê. E você precisa saber que ao dar testemunho do Senhor, o Senhor está plenamente disposto a confirmar o seu testemunho com sinais. Você está conversando com alguém que está depressivo, que está doente,
com ideias de autoextermínio. E você às vezes nem sabe disso. Mas ao falar uma palavra, você livrou a alma dela da morte. Ao falar a palavra, uma pessoa que estava ali, em uma situação de... Obrigado. Uma situação de total desgraça pessoal, interior. De repente a luz brilha. E as coisas começam a acontecer. É porque você é fantástico? Você tem uma palavra forte? Não. É porque o Deus que está em você opera com poder. Você sempre será apenas um vaso de barro. A excelência do poder estará no tesouro, sempre. Então, não é a sua força, não é a sua capacidade, mas é o Deus que você escolheu partilhar. Às vezes o tesouro ele vai se mostrar porque você colocou a mão lá e apresentou. Às vezes é porque Deus se cansou de esperar e você nunca bota a mão na cumbuca. Então ele faz o vaso ser quebrado. E aí o tesouro vai ser exposto só porque o vaso foi quebrado. E assim a pessoa terá oportunidade de enxergar o que você tem precioso no seu coração. Amados, a igreja como testemunho de Jesus, ela desenvolve esse poder e essa capacidade de impactar e transformar vidas, a começar em mim, a começar em você. A nossa vida é transformada. E quando você apresenta o que Deus tem feito na sua vida, outras pessoas podem ser transformadas. E Deus vai confirmar o seu testemunho por meio de sinais. Isso não é algo excepcional, extraordinário. Isso é o resultado daqueles que seguem ao Senhor, que creem no Senhor. Hebreus 2, 3 e 4. Olha só, eu estou só elencando aqui algumas referências para confirmar o que a palavra fala, usando a própria palavra. Hebreus 2, 3 e 4 diz assim: o que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que o ouviram falar? E Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres, e também por dons do Espírito Santo, conforme a sua vontade. Deus confirmou. Alguém ouviu o Senhor falando. Alguém testemunhou e transmitiu o que ouviu falar. E Deus confirmou. Segura na mão de quem está do teu lado e fala: fica tranquilo. Deus vai confirmar tua palavra de testemunho. Deus confirma a mensagem por meio das ações do seu Espírito Santo. Creia nisso. E por fim, nessa sequência aqui ainda do testemunho, vamos ver a experiência de alguém que teve uma oportunidade fantástica de viver o testemunho, que foi Filipe. Atos 8. Filipe tinha saído lá de Jerusalém por conta da perseguição e foi parar em Samaria. Ele foi lá para a cidade de Samaria, e lá em Samaria ele falou ao povo sobre o Cristo, está no versículo 5. Quando as multidões ouviram a sua mensagem e viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. Eles ouviram, Deus confirmou com sinais ali. E eles então falaram: eu tenho que dar atenção ao que esse rapaz aqui está falando. E quando o negócio estava bom ali, estava tendo aquele avivamento lá em Samaria, tudo muito bom, aí o Senhor fala: Filipe, está tudo muito bom, está tudo muito legal, mas agora vá para o deserto. Falei: Senhor,
puxa vida, agora aqui que está ficando bom, agora que a vida da igreja aqui está engrenando, tá? Aí o Senhor fala para ele, vá para, aqui no versículo 26, um anjo do Senhor disse a Felipe, vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Se ele fosse hoje lá, ele só ia ver bomba caindo. Mas, naquela época, o que ele via lá na estrada de Jerusalém a Gaza, no deserto? Nada. E você fica pensando, Senhor, por quê que ele precisou sair ali do bem bom, do momento mais esfuziante da reunião e da vida da igreja ali em Samaria, para ir para o deserto? É porque, assim como a mulher samaritana, assim como você e eu, o Senhor não mede esforços para se encontrar com aqueles que Ele tem escrito no livro da vida. Aos que Ele já escolheu, Ele vai mandar um mensageiro. E não sei se você leu as letras miúdas, quando você recebeu o Senhor como seu Salvador e assinou um contrato de vida eterna com Ele. Nas letras miúdas você esqueceu de ver qual o seu cargo. E o seu cargo é de representante, embaixador, missionário, ministro, testemunha juramentada. O Rei dos Reis disse, pode falar que eu confirmo. É verdade. E ali Filipe foi. O Senhor não falou para ele o que ele ia fazer. Falou, vai para o deserto. E espera lá. E o que ele fez? Ele foi. E esperou. Encontrou no caminho um alto oficial etíope, eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele já tinha ido para Jerusalém para participar da adoração e estava já voltando para a Etiópia. Estava no caminho de volta e ele teve um exercício que é muito bom. Ele não apenas ficava lendo em silêncio a palavra, ele lia em voz alta para ajudar a memorizar, a entrar. Ele lia e declamando o que ele estava lendo ali do profeta Isaías. E aí, Filipe viu, ele chegou, ele passou e Filipe ficou esperando. Por quê? Porque o Senhor falou para ele ir para o deserto. Mas não disse o que era para ele fazer. Depois que passou lá o eunuco, o alto oficial, aí o Espírito disse a Felipe, aproxima e acompanha a carruagem. Não esperou ele fazer alongamento, não esperou ele aquecer, ele só falou, está vendo a carruagem andando lá? Corre atrás. E vai do lado, e vai andando. E assim ele fez, sem aquecimento, sem nada. Ele correu até a carruagem e ouviu que o homem lia o profeta Isaías. E já perguntou, você está entendendo o que você está lendo? O homem respondeu, não tenho como entender porque ninguém me explicou. Ele falou, ok, aula particular de Isaías aqui disponível. Se você quiser, podemos já começar hoje a primeira turma. Aí ele convidou Filipe para subir na carruagem, sentou do seu lado. E a partir dali, Filipe foi apresentando a palavra para ele. Apresentou, falou do Senhor, falou da salvação, falou de batismo. Aí o eunuco falou assim, tem água aqui, o que me impede de ser batizado? E ele falou assim, nada, vamos lá. Ele foi, desceu, batizou o alto oficial. E quando o alto oficial já estava saindo da água, olhou para a direita, olhou para a esquerda, o Senhor, no melhor estilo de Perdidos no Espaço, ou Jornada nas Estrelas, ou qualquer um outro assim, ele fez. O Senhor foi que criou o teletransporte, ele já pegou Filipe dali, e Filipe desapareceu, e ele foi transportado já para Azoto, para outra cidade. O Senhor, uma hora ele estava ali, daqui a pouco ele já não estava mais. Por quê? Porque ele estava conectado, ligado ao Senhor. O que ele precisava fazer, ele já tinha feito, ele já tinha apresentado Jesus para aquele alto oficial. E o alto oficial voltou para a Etiópia, alegre, satisfeito da vida, suficiente. Ele não precisava mais saber quem era Felipe, mas ele só sabia de uma coisa:
Deus veio ao meu encontro no caminho do deserto. E eu fui batizado. E agora eu conheço Jesus. Eu me encontrei com Jesus. Ele não tinha sido batizado por Jesus, ele foi batizado por Filipe. Mas para ele, Jesus o encontrou ali. Isso é ser testemunha. É você fazer as coisas e Jesus ser honrado, engrandecido, glorificado por aquilo que você fez. Outro aspecto da igreja, a igreja como candelabro. Ali em Apocalipse, eu vou sair mais ligeiro aqui. O candelabro, irmãos, ele vai aparecer lá no Velho Testamento e aqui em Apocalipse 1, a partir do versículo 10, vai falar que João, ao ver quem falava com ele se voltou. E quando ele se voltou, ele não viu ali primeiro, eu vi um sumo sacerdote, e eu vi umas lamparinas ali nos pés dele. Não. Antes de ver o sacerdote, quando ele se voltou, ele viu 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, o Filho do Homem, semelhante a um sacerdote. Então, perceba, quem primeiro vai ser visto é a igreja. E a partir da igreja, Jesus será apresentado. Então, aqui nós continuamos com a porção do testemunho. Quem dá testemunho do Senhor é a igreja. Mas a igreja precisa apresentar Jesus. Ele vai ver os candelabros ali. E candelabro ele tem um monte de simbologias fantásticas. Ele era de ouro puro. O que isso diz para nós? Diz que por melhor que você seja, por mais qualificado e capacitado que você seja, o que serve para dar testemunho de Deus é só o próprio Deus. É o que Ele trabalhou em nós, é a natureza de ouro. Nós somos madeira, feno e palha. E quando vem o fogo, a gente desmonta tudo. O Senhor é ouro, é prata e é pedras preciosas. Vem o fogo, fica mais precioso ainda. Fica mais puro ainda. Essa é a diferença. O candelabro ele era feito de ouro puro. 35 quilos de ouro puro. Uma peça só. E ele foi modelado para que tivesse uma base, uma haste principal, 6 hastes laterais, cada haste com flores, amêndoas e ao final de cada haste um cálice para que ali ficasse o pavio e o azeite, para que ela pudesse resplandecer no lugar que já era escuro, que era o santo lugar. Ali não entrava a luz do sol. A cobertura era cobertura de pele de animal marinho, então não entrava luz ali. A luz que brilhava lá dentro do santo lugar era a luz do candelabro. Então nós como igreja não temos luz para nós mesmos. A nossa luz é para que os outros possam ver e servir ao Senhor. Nós como igreja precisamos brilhar. Por isso, Mateus 5,15, Marcos 4,21, Lucas 8,16 e Lucas 11,33 vai falar. Não se coloca um candelabro ou uma lamparina debaixo do alqueire ou embaixo da cama. Você tem que colocar num lugar alto para iluminar a cidade. Fala para quem está do seu lado, você tem que brilhar para os outros verem. Pode falar mesmo, com cara de bravo, dando bronca. Não fique pensando que a luz é igual a esses holofotes que são unidirecionais, que ficam apontando só para uma pessoa. Não, nós temos que brilhar para que os outros enxerguem a sua condição e o que estão fazendo, e o que precisam fazer, e o que Deus ainda tem que alcançar na vida deles. Nós precisamos ser parceiros de Deus para iluminar essa terra. Nós somos a luz do mundo. E o Senhor, de luz do mundo, Ele nos encoraja a sermos luz de vida,
luz que brilha e transforma aqueles que recebem o iluminar. De uma só peça de ouro, o Senhor foi modelado, foi moldado para que ele tomasse o formato do candelabro. Mas o que brilha não é o pavio, porque por regra, se você olhar direitinho, todo mundo aqui é pavio curto. E se você queimar sem azeite, você não brilha, você só fumaça e vira carvão. Porque o pavio por si só, queimado, ele não resplandece. Ele vai fumaçar, fumaçar e acaba ficando só aquele borrão queimado ali, impedindo que o azeite possa subir. Aí o Senhor dá um sorriso muito agradável, muito amável. Pega uma tesourinha de ouro, vai no seu pescoço e tal, pronto. Vamos começar de novo. E como é que eu começo de novo? Primeiro, recebendo mais azeite. Porque o que brilha em nós é a presença do Espírito. É o óleo, é o azeite que queima e ilumina, não é a nossa capacidade. Você pode ser muito bom em várias coisas, mas não se engane, não é a sua capacidade que é capaz de brilhar. É o azeite que você tem. Aí se você tiver pouco azeite, você vai se queimar. E o Senhor vai ter que podar a sua parte carbonizada, para que o azeite possa embeber mais na sua pessoa. E quando o fogo vier, a chama fique maior. Deixa o azeite jorrar em você. Por isso que lá em Zacarias, capítulo 4, vai falar do candelabro, e vai falar que aquele candelabro, ele tem um depósito exclusivo de azeite ligado direto na oliveira. Não sei como é que isso acontece, mas a oliveira já se processa, já traz o azeite que vai para a bacia, e a bacia já tem os canos ligados diretamente no candelabro, de forma que, diferente como era lá no tabernáculo, em que o sacerdote tinha que ficar depositando azeite a conta-gota, dia a dia, quando nós chegamos em Zacarias, demonstra o coração do Senhor. Eu tenho uma provisão de azeite que eu quero deixar conectada com você, para que a sua luz jamais se apague. O Senhor tem uma provisão total do Espírito para nós, disponível. Confiram lá Zacarias 4, de 1 a 14. E por fim, a igreja, ela também é a Nova Jerusalém. O Senhor quer voltar. E o que o Senhor quer fazer? Ele quer que cada um de nós possa ser um cooperador, testemunha, parte do candelabro, permitindo que o poder de Deus brilhe em nossos corações, brilhe em nosso meio, iluminando as pessoas, expondo as pessoas, encorajando as pessoas a se encherem do azeite. E assim nós ficaremos transformados numa obra fantástica, em que o Senhor junta ali o fundamento com os nomes dos apóstolos, as pedras dos muros lá com as casas, tribos de Israel, a cidade com 3 portas para cada lado, uma cidade quadrada, porque o Senhor queria garantir que norte, sul, leste e oeste, não importa de onde você vem, você sempre terá uma porta para entrar no plano de Deus, no projeto de Deus. Hoje, na era da graça, um dia, o Senhor vai fechar essa porta e vai encerrar as adesões. Graças a Deus, você já é um membro VIP. O Senhor já providenciou uma porta para você entrar na cidade. O Senhor já providenciou um acesso para que você desfrute de tudo aquilo que Deus preparou para você. A questão é, hoje,
o Espírito precisa operar em nossas vidas. Ele precisa nos empoderar a tal ponto que mesmo sem a nossa capacidade ou força, Ele, com sinais, confirma que nós somos escolhidos, regenerados, santificados, justificados, conformados à imagem de Cristo e glorificados para sermos como Ele é em vida e em natureza. O Senhor quer brilhar em você. O Senhor quer brilhar em você. Você se sente um pouco carbonizado? O fluxo está meio interrompido? Não duvide. O Senhor não tem medo de dar uma cortada naquilo que ficou velho, naquilo que já perdeu a sua condição de ser embebido, permeável ao Espírito. Aqueles carboninhos lá no finalzinho, ele tem que ser cortado, não tem como aproveitar. O Senhor não está aqui para aperfeiçoar carvão. O que tinha de carvão, o Senhor já está pressionando e aquecendo, porque Ele quer é diamante. O Senhor não usa lápis para usar só grafite, não. O Senhor não tem nada. Ele não tem encargo por grafite, a verdade é essa, irmão. O Senhor não tem encargo por grafite, não. Alguns vão amar o grafite, principalmente os arquitetos amam o grafite, porque eles vão tendo uma ideia em construção e vão apagando e fazendo outra, e quando vai ver, apagou e fez, e está aqui a obra-prima. Oh, que maravilha! O Senhor, Ele não tem preocupação com grafite, porque Ele já sabe a obra que Ele quer fazer. Ele só precisa da sua cooperação. Permita que o poder de Deus faça na tua vida além do que você consegue pensar ou imaginar. O poder dele já está disponível hoje para que você brilhe mais. E quando você se posicionar para dar testemunho, o testemunho que você dá transforma vidas e Deus confirma com sinais. E ao final, as pessoas só podem dizer, de fato, Deus está no meio de nós. Deus é contigo. Deus é contigo. Repete comigo, Deus é comigo. O poder do Espírito já está em mim. Agora levanta suas mãos e fala, Senhor, eu me rendo. Senhor, eu me entrego. Eu me entrego para a obra de transformação que o Senhor quer fazer na minha vida, para que eu seja testemunha da grandeza de Deus, da glória de Deus, do poder de Deus e da autoridade de Deus sobre todas as coisas, seja no céu, seja na terra, na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha saúde, nas minhas finanças, em todas as áreas. O Senhor é Rei e eu sou testemunha. Fortalece-nos, Senhor, e brilha sobre nós. Jesus é o Senhor. Vamos compartilhar em pequenos grupos.